Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Igreja do Gama. Hoje daremos prosseguimento ao capítulo 6 desse livro, O Servo Fiel e Prudente, com o qual finalizaremos o desfrute desse maravilhoso livro. E esse capítulo, ele tem como título Ministro do Evangelho. Ao longo dos episódios, podemos ver que Deus tem riquezas insondáveis e que Ele deseja distribuir essas riquezas insondáveis aos homens. E vimos também que Ele tem uma grande casa, que é a igreja, onde Ele, por meio do mordomado, Ele faz essa distribuição das riquezas segundo a necessidade de cada um. Mas a preocupação de Deus, conforme vamos ver nesse capítulo 6, não é somente que essas riquezas sejam desfrutadas pelos que são salvos, seus filhos, que já estão na igreja, mas também que essas riquezas alcancem aqueles que estão fora da igreja, aqueles que ainda não são salvos, aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus, aqueles que ainda estão alheios à salvação de Deus. E para esses, Deus tem nos enviado como seus ministros do Evangelho. E aqui, nesse capítulo, vimos que esse ministro é constituído por Deus. No livro de Efésios, capítulo 3, no versículo 7 e 8, diz o seguinte: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então aqui Paulo, ele foi constituído esse ministro, e a incumbência que Deus deu para ele foi de pregar aos gentios, aos não salvos, essa riqueza das insondáveis, esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E para nós hoje, o Senhor também está dando a mesma incumbência. Ele quer nos constituir tais ministros, porque é por meio de mim, é por meio de você, que Deus pode alcançar essas pessoas que estão fora da casa. E essas pessoas, como nós já vimos no Evangelho de Mateus, capítulo 9, 35 e 36, que essas pessoas, qual que é o estado dessas pessoas? São como ovelhas que não têm pastor, exaustas, cansadas, aflitas, ali aguardando um socorro, aguardando uma salvação. E é por isso que Deus se preocupa, não só conosco, que já estamos aqui, recebendo os benefícios do mordomado, mas com essas pessoas, que são essas ovelhas, que estão ali subjugadas no império das trevas, que é o que reina nessa terra. Então, para essas pessoas, Deus tem enviado a mim e a você como esses ministros do Evangelho. E para que a gente exerça essa comissão de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos perceber que é uma incumbência que traz uma grande responsabilidade. Paulo percebeu, Paulo tinha essa consciência de quão responsabilidade era ele estar ali ministrando essas insondáveis riquezas de Cristo. Quão era a tamanha responsabilidade dele de encontrar aqueles que ainda não eram salvos. Então, para nós também não é diferente. Deus quer que nós realmente percebamos o grau dessa responsabilidade. E aqui no livro de Romanos 15, no versículo 16, diz: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então, essa aqui foi a experiência de Paulo. Ele sabia, ele tinha consciência de que o que tinha sido entregue para ele exercer era o sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus. E esse sagrado encargo o Senhor está colocando hoje para nós. Pesa sobre nós essa responsabilidade de propagar as boas novas, de buscar as pessoas que ainda não têm salvação. E hoje o Senhor tem assim também não só nos chamado, mas também nos capacitado a exercer essa comissão. Hoje Ele tem nos dado ferramentas que podem realmente nos levar a alcançar essas pessoas. Temos o Posso Orar por Você. É uma ferramenta maravilhosa que todos nós podemos tomar posse e exercer
na nossa ida atrás das pessoas, em busca dessas pessoas. E nós, nos dias atuais, temos tido assim, experiências maravilhosas com essa ferramenta. Quando nós saímos às ruas, como esse ministro do Evangelho, para exercer esse comissionamento, essa responsabilidade que o Senhor nos deu, nós encontramos diferentes tipos de pessoas em diferentes lugares. E o Posso Orar por Você é uma ferramenta que alcança as pessoas, que realmente aborda as pessoas. E temos tido essas experiências maravilhosas de ver pessoas sendo salvas, sendo resgatadas do império das trevas, de pessoas que naquele momento recebem socorro, alento, renovam suas esperanças e percebem que elas também são alvo do amor de Deus. Então, realmente é algo maravilhoso e que todos nós podemos praticar. Basta realmente deixar escapar da nossa boca: posso orar por você? E se nós deixarmos isso ocorrer conosco, a experiência é maravilhosa, porque nós vemos diante de nós o que Deus faz na vida das pessoas por meio de nós, que somos seus ministros do Evangelho. E realmente é com esse coração que nós temos que sair às ruas. E quando nós abordamos as pessoas com essa ferramenta rica, maravilhosa, não só temos a oportunidade de contatar pessoas não salvas, ainda incrédulas, mas também pessoas que já são salvas, mas que ainda estão no estágio inicial da salvação, estão estagnadas, que também ainda precisam estar recebendo nutrientes, alimentação adequada para realmente crescerem e amadurecerem. E para essas pessoas, nós temos tido a oportunidade de semear os livros, semear a palavra, falar, pregar o evangelho do reino, para que elas também possam ter oportunidade, assim como o Senhor está nos dando hoje, de crescer, amadurecer, até chegar à estatura perfeita que Deus quer de nós, que é a plena filiação. Então, realmente tem sido uma ferramenta maravilhosa e que todos nós podemos tomar posse e praticar. Não só um pequeno grupo, mas é para todos nós essa ferramenta. E também aqui nesse contexto de exercer a nossa função de ministro, nós precisamos ter no nosso coração que quando nós saímos às ruas, precisamos sair com o coração de um sacerdote. Um sacerdote é aquele que leva o homem a ser aceito por Deus, a ser reconciliado com Deus, mas o seu trabalho não para aí. Depois dessa salvação inicial, depois do evangelho da graça, continua o trabalho do sacerdote. E por isso, realmente, o nosso coração tem que ser um coração cheio de amor. O sacerdote é aquele que exerce esse amor pelas pessoas, porque depois do passo inicial da salvação vem o cuidado para com essa pessoa. Não podemos ser aqueles que apenas geram as pessoas e deixam as pessoas nas ruas, à revelia, à deriva, por seu próprio crescimento. Muito pelo contrário, o Senhor deseja de nós que nós vejamos as pessoas como Ele vê. Ele vê uma pessoa que vai ser abordada, que vai ser salva, como uma pessoa que vai receber a vida dele e que vai também se tornar um membro ativo do corpo de Cristo, que ela vai ser cordeira e que ela vai ser coparticipante das promessas de Deus em Cristo. É assim que Deus vê o homem. E quando nós saímos às ruas, nosso coração para com os homens precisa ser dessa mesma forma. Por isso, nós não podemos nos contentar apenas que a pessoa seja salva, que ela seja transferida do reino do império das trevas para o reino da luz. Pelo contrário, nosso coração precisa ser que essa pessoa continue sendo cuidada, nutrida, alimentada, que ela possa receber o que ela precisa de forma adequada, segundo as suas necessidades. E aí é que entra esse coração do sacerdote, de ministrar, de continuar ministrando essas riquezas insondáveis de Cristo para a experiência da pessoa recém-salva, um bebê que acabou de nascer. E para isso, também nós temos assim, nos dias atuais, uma outra ferramenta maravilhosa, que é a rede de cuidados. Por meio da rede de cuidados, essa pessoa ela vai imediatamente ser introduzida numa esfera em que ela pode ser atendida nas suas diferentes necessidades. Tem os segmentos que ela pode estar participando, que ela pode estar tendo nutrientes de crescimento. Então, é uma ferramenta que vai levar essa pessoa a realmente ser constituída da vida divina, ser constituída dos elementos dessa nova esfera, dessa nova lei do reino dos céus, que está ali descrita em Mateus 5, 6 e 7. Ela vai começar a ser trabalhada para o reino, para que realmente o Senhor a encontre uma pessoa perfeita e perfeitamente habilitada para toda boa obra. Então, essa é a incumbência de nós, ministros, que o Senhor tem nos incumbido, nos enviado às ruas,
não somente olhar a pessoa na salvação inicial, mas perceber que ela precisa passar por todo um processo até adquirir a plena salvação de Deus. E é isso que o Senhor tem nos entregue nos dias atuais. E enquanto nós vamos fazendo isso, enquanto nós vamos nos dispondo ao Senhor, como esses sacerdotes, como esse ministro do Evangelho, é a oportunidade que o Senhor está dando também para nós, de negociar os nossos talentos, de realmente trabalhar aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão, de acordo com o que o Senhor quer que seja trabalhado. E o mais interessante disso é que enquanto nós cuidamos das pessoas, negociando os nossos talentos, cuidando dos conservos que o Senhor colocou nas nossas mãos, essas pessoas também vão poder estar sendo ajudadas a também negociar os seus talentos. Nós temos pelo menos um talento. E a partir desse talento, o Senhor quer aumentar, até que nós realmente estejamos plenos na presença dEle. E essa é a nossa incumbência, negociar os nossos talentos, levar essas pessoas também a negociar os seus talentos, para que elas também cresçam, amadureçam e possam estar indo às ruas, cuidando dentro da casa como mordomo e também indo às ruas, buscar mais pessoas, levar salvação a mais pessoas, trazer mais pedras de edificação para a igreja. E é essa retroalimentação que o Senhor quer conosco dentro da sua casa. Enquanto nós cuidamos, nós também estamos crescendo. Enquanto elas estão crescendo, elas estão levando outros a crescer. E dessa forma, nós vamos nos tornar pedras edificadas. E quando nós chegarmos ao nível dessas pedras edificadas, que a igreja estiver edificada, o Senhor realmente vai ter o seu propósito concluído. Tudo que Deus projetou, tudo que Deus sonhou até aqui, vai culminar nessa igreja edificada, nessas pedras edificadas, e o Senhor realmente vai poder voltar. Então essa é a nossa função hoje, como esse ministro do Evangelho, como esse sacerdote, que leva Deus às pessoas, e que também traz as pessoas para Deus, e que vai alimentando essas pessoas, que vai cuidando com amor, porque realmente no período que nós estamos cuidando, não é um período fácil, envolve sofrimentos, é período de renúncia. Sabemos que não é fácil, precisamos ter perseverança, ver como Deus vê, para que a gente não desista, para que a gente não retroceda, e, enfim, Deus possa ter o seu edifício totalmente equipado com essas pedras que vivem, edificadas para Deus. E isso é que vai fazer de nós esses ministros que Deus hoje está constituindo. E hoje o que Deus deseja, que é, enquanto nós estamos diante dele, como esse servo fiel e prudente, nós possamos realmente ser fiel a Deus, pela incumbência que ele nos deu, pelo grau da sua responsabilidade no exercício dessa incumbência, e também prudente diante dos homens. Porque os homens, uma vez salvos, precisam crescer. E para eles crescerem, eles precisam que nós nos ajudemos a crescer. Que nós sejamos esses canais que possam escoar a vida de Deus para eles e eles também adquirirem esse crescimento. E isso exige de nós prudência, diligência, exige amor. É um verdadeiro labor de amor. Não é um período fácil, é um verdadeiro labor de amor. E é uma experiência que nós só vamos também conseguir se nós formos conectados ao Senhor o tempo inteiro, para buscar Deus que é amor, Deus que é esse amor ágape, esse amor que pode realmente nos encher desse amor e nós transbordarmos esse amor no cuidado para com cada pessoa, para com cada conservo que Ele nos delegou. Então, essa é a nossa incumbência nos dias atuais e sabemos que a volta do Senhor está bem próxima. Não podemos hoje nos dar o luxo de viver numa vida dissoluta, relaxada, egoísta, onde nós cuidamos só dos nossos interesses, onde nós não conseguimos perceber que Deus quer nos fazer esses servos fiéis e prudentes, quer nos fazer esses mordomos dentro da sua casa e também esses ministros do Evangelho, esses sacerdotes fora da sua casa, para alcançar as pessoas e também trazê-las para o reino do seu amor. Essa é a nossa incumbência. Que o Senhor possa estar nos capacitando e que nós possamos ter um coração de estar nos dispondo a esse chamado do Senhor e deixar que o Senhor realmente trabalhe em nós a ponto dele poder contar conosco nessa era final. Amém e até a próxima.